Olá, meus amigos e amigas, tudo bem? No bloco anterior, nós falamos acerca de morfologia. E, aliás, nós falamos a respeito da área dos verbos, da área dos conectores e da área dos emocionais. Chegou a hora de fazermos exercícios acerca deste assunto. Vamos à tela, por gentileza. Olha só. Considere as orações abaixo e assinale a alternativa correta. Fala o seguinte: o rápido garoto terminou o exercício, o garoto anda muito rápido. E ele quer saber, gente, a classificação gramatical da palavra rápido. Perceba comigo, pessoal, que na primeira oração, o rápido garoto terminou o exercício, eu quero dizer que quem terminou o exercício foi o garoto, mas não foi um garoto qualquer, foi um garoto que é rápido. Como garoto, gente, é um substantivo da língua portuguesa, eu sei que esse rápido é um adjetivo. Perfeito? Olha para mim na número 2. O garoto anda muito rápido. Perceba que agora, pessoal, o rápido não é a característica do garoto, mas o rápido é como ele anda. E como anda é um verbo, eu sei que esta palavra rápido trata-se de um advérbio de intensidade da língua portuguesa. Eu também constataria o seguinte: quando eu pego a palavra garoto aqui no primeiro caso e troco pela palavra garota, ficaria a rápida garota terminou o exercício. No caso 2, ficaria assim, ó, a garota anda muito rápido. No primeiro caso, variando para concordar, pois trata-se de um adjetivo. No segundo caso, não variando, pois trata-se de um advérbio. Veja comigo, por favor, então, na primeira frase, rápido é um adjetivo e na 2, rápido é um advérbio. Estamos, por gentileza, então, com a letra D como opção de alternativa correta, tudo bem? Uma questão de morfologia, uma questão muito simples, sem muitos trabalhos, mas que demanda de você atenção, pois a palavra rápido sozinha, ela não tem uma classificação definida. Lembra que tudo que a gente faz aqui é de gramática aplicada ao texto, gramática voltada para o texto, análises gramaticais retiradas do texto, tudo bem? Vamos à tela de novo. Olha a próxima. Assinale a alternativa que indica corretamente a classe gramatical da palavra destacada abaixo. Você não imagina o bem que isso me faz. É aí que mora, pessoal, o perigo da memorização. Porque algumas pessoas memorizam bem é um advérbio da língua portuguesa. Inclusive, bem contrário de mal com L. Decoram. Só que, pessoal, olha para a tela. Veja para mim que o vocábulo bem, gente, ele está antecedido por esta palavra aqui, ó. Você não imagina, e quem não imagina algo. Pessoal, não imagina o bem. Isso aqui é um artigo, gente. Logo, essa palavra bem é um substantivo. Se eu tivesse você trabalha bem, aí eu concordo com você, que bem é algo que faz remissão ao verbo trabalhar e por isso um advérbio da língua portuguesa. Tudo bem? Mas, pessoal, aqui este bem está antecedido por artigo, pessoal. Ou seja, eu substantivei esta palavra, logo a alternativa correta, letra C de casa. Volto a reiterar. Só se faz análise gramatical de palavras dentro do texto, pois é o texto quem revela para você a classe gramatical adequada de cada um dos vocábulos. Vamos à tela mais uma vez. Olha só como é que colocou. Considere as orações abaixo. Elas mesmo fizeram o bolo. Gente, olha só. No caso do elas, eu tenho um pronome pessoal do caso reto. E este pronome pessoal do caso reto, gente, ele sempre é, na língua portuguesa, um pronome substantivo. Ou seja, ele fica no lugar do substantivo. A palavra mesmo faria referência a elas, como pronome demonstrativo. Só que, gente, como ele faz referência a um vocábulo de valor substantivo, ele deve manter a relação de concordância, ou seja, elas mesmas. E não elas mesmo, ou seja, a primeira afirmativa, ela já está incorreta. Tudo bem? Olha para mim a 2. Envie o anexo à foto do documento. Gente, eu envio a foto do documento, só que a foto, ela é enviada, meus amigos. Qual é a característica da foto? Anexo. Pessoal, anexo é um atributo da foto. Como foto é um substantivo, e é um substantivo feminino, pessoal, o correto seria anexa. Tudo bem? O correto seria anexa. Então, dessa maneira, pessoal, a primeira frase está errada, a segunda frase está errada, a concordância está correta em letra D, nenhuma, tudo bem?
O vocábulo anexo, pessoal, ele é reconhecido na gramática da língua portuguesa primeiramente como um adjetivo, que caracteriza aquilo que está anexo. Tudo bem? No bloco seguinte, em que vamos falar de particularidades morfológicas, eu vou discutir com você a diferença entre anexo, em anexo, qual que é o certo, qual que é o errado, melhor dizendo, se há um certo e se há um errado. Nós aprofundaremos nessa discussão no próximo bloco, tudo bem? Por enquanto, eu vou só te mostrar que esse anexo é uma característica da foto. Como a foto é feminina, então eu envio anexa a foto para que se respeite as relações de concordância nominal da língua portuguesa. Tela de novo. Olha a próxima. Considerando a classificação das palavras, é correto afirmar que no trecho "isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão", os vocábulos sublinhados classificam-se respectivamente como... Meus amigos, aqui houve um pequeno problema, pois eu não destaquei os vocábulos. Eu vou sublinhar para você quais são os vocábulos. O primeiro deles é o isso, o segundo deles é o a, o segundo deles é o a, o terceiro deles é o vocábulo qualquer e o quarto deles é o vocábulo mais. São esses aqui, tudo bem? Isso, a, qualquer e mais. Vamos lá, gente. O isso, para que eu usei o isso? Imagine comigo que o texto fosse o seguinte, eu estivesse falando para você o seguinte: aquele garoto é muito travesso, ponto final. Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Perceba que eu te falei primeiro o seguinte: aquele moleque é muito travesso, ponto. Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe, isso o quê? O fato dele ser travesso. Perceba que se isso retoma uma informação, gente, substitui uma informação. E na gramática da língua portuguesa, pessoal, palavra que substitui é sempre o quê, por favor? Pronome. Agora, cabe um comentário. É muito importante que você sempre tenha em mãos os vocábulos fechados da língua portuguesa. Você precisa bater o olho num pronome, gente, não pode ter dúvidas. Bater o olho no pronome não precisa ter medo. Pronome demonstrativo da língua portuguesa. No bloco seguinte eu vou comentar um pouquinho mais para você sobre essas classes fechadas, mas já vai guardando para mim essa informação. Classe fechada tem que estar aqui, ó, na cabeça. Volta comigo na tela. Isso vindo de um moleque que quer ir de carro a qualquer lugar mais longe que um quarteirão. Gente, esse a para ser artigo, ele deveria ser um artigo feminino. Só que constata comigo, gente, qualquer não é um substantivo feminino. Lugar é um substantivo masculino. Então, pessoal, eu sei que esse a não é artigo, mas eu tenho na gramática da língua portuguesa, por exemplo, a opção de o a ser uma preposição. E veja comigo no texto, gente, que olha só, isso vindo de um moleque que quer ir como de carro e quem vai a qualquer lugar. Gente, este a aqui, portanto, classifica-se como uma preposição da língua portuguesa. Veja para mim que lugar é um substantivo. Veja para mim que lugar é um substantivo. E, pessoal, eu poderia falar simplesmente, isso vindo de um moleque que é ir de carro a um lugar. Mas eu não quero falar que é só um lugar. Eu quero falar que é qualquer lugar. Faz referência ao substantivo lugar. Gente, como qualquer não me dá a certeza, precisão de qual lugar estamos falando, nós chamamos isso aqui de pronome indefinido. Nós chamamos o qualquer de pronome indefinido. E por fim, meus amigos, eu quero falar que esse lugar é longe, ou seja, longe é um adjetivo. Um adjetivo. Mas eu não quero falar, gente, que esse lugar é só longe, eu quero falar que esse lugar é mais longe. Perceba que esse mais intensifica o quão longe é esse lugar. Como faz referência a um adjetivo, eu sei que trata-se de um advérbio de intensidade. Então, olha só, o primeiro é um pronome, pode ser qualquer uma dessas. O segundo é uma preposição, pode ser qualquer uma dessas. O terceiro é um pronome, já é a letra E, não é verdade? E o quarto, um advérbio, constatando, portanto, que a letra E é a alternativa correta. Tudo bem? Vamos mais um pouco mais à frente. Olha só o que ele fala, gente. Ele fala assim, ó.
Considerando o contexto no qual os vocábulos foram empregados, assinale a alternativa que apresenta respectivamente a classificação das palavras profissional, saber, pensar e integralmente. Já vou te dar uma dica. Olha aqui o integralmente, ó. Lembra que eu te falei que palavra derivada com o sufixo mente é um advérbio? Olha o texto que ele fala. A formação humanística supõe uma prática profissional no âmbito da saúde, centrada na pessoa e não na doença. Nesse sentido, valorizando o saber humanístico, pode-se pensar a humanização do profissional da saúde, à medida que se busca desenvolver integralmente as potencialidades humanas. Gente, perceba que se busca desenvolver as potencialidades humanas, mas desenvolver como? Integralmente, ratificando que esta palavra, portanto, conforme o esperado, ela é um advérbio da língua portuguesa. Desta feita, eu já sei que a letra A é uma opção válida e eu sei que a letra D de dado, apesar de que não está aqui com as alternativas, acabaram ficando alguns pinguinhos, na verdade, alguns pontos, eu sei que só essas duas podem ser válidas. Vamos olhar lá a primeira palavra. A formação humanística supõe uma prática profissional. Prática, pessoal, é um substantivo, vide, claro, a presença do artigo. Mas não é uma prática qualquer, é uma prática profissional. Logo, é um adjetivo da língua portuguesa. Como a única que fala de adjetivo é a letra A, essa daqui já ficou sendo a minha alternativa correta. Tudo bem? Mas aí alguém de maneira muito emocionada vai virar para mim e falar: professor, e essa palavra saber aqui, ó? Porque aqui na letra A está falando que a segunda palavra é um substantivo. Mas olha no texto, gente. Nesse sentido, valorizando o saber humanístico. É igualzinho à situação daquela palavra bem, beleza? Pessoal, neste caso, saber é uma palavra que foi empregada como um substantivo. Ela foi substantivada pela presença do artigo. E é por isso que ela é um substantivo. Diferente do pensar, que veja só, pode-se pensar. Pensar aqui é um verbo. Reitero, só se faz análise gramatical, meus amigos, ao olhar para o texto. Não se faz análise gramatical só com a palavra isolada, senão você erra esta questão. Tudo bem? Vamos à tela mais uma vez. Olha só o que ele fala. Os vocábulos oficialmente, permanente, pertencem à mesma classe gramatical. Gente, oficialmente, olha aqui, ó, a terminação em mente. Olha só como é que está o texto. Ele fala assim, ó, oficialmente, o presidente Nazarbayev justificou a mudança alegando o risco permanente de terremoto em Almaty e a falta de espaço para crescimento. Olha só, gente, o presidente Nazarbayev justificou a mudança, só que ele justificou, gente, como? Ele justificou oficialmente. Então perceba que oficialmente é um advérbio, intensifica o modo como ele justificou. Agora, pessoal, alegando o risco. Risco é um substantivo. Perceba a presença do artigo. Mas é um risco qualquer, gente? Não, é um risco permanente. Então, permanente, gente, é um adjetivo da língua portuguesa, não é verdade? Um adjetivo, pois caracteriza o risco. Olha para mim essa questão. Os vocábulos oficialmente e permanente pertencem à mesma classe gramatical. Este item está errado, pois oficialmente é um advérbio, enquanto que permanente é um adjetivo. E olha para mim a próxima questão que fala o seguinte: considerando a classe e o emprego de palavras no segundo parágrafo do texto, é correto afirmar que os vocábulos muitos, mortais, constantemente e grande são respectivamente. Olha só, gente, vamos começar ali. Há muitos séculos. Veja para mim que o vocábulo séculos, gente, ele não está com artigo, mas eu poderia os séculos. Posso ou não posso? Claro que posso. Ou seja, mesmo sem o artigo, eu consigo perceber que implícito eu poderia colocar um artigo. Há uns séculos, os séculos. Então veja para mim, gente, que séculos é um substantivo. E é um substantivo que é masculino e que é singular e plural, em concordância com muitos. Pessoal, então eu sei que o vocábulo muitos, ele pertence à área dos nomes, pois faz referência a um substantivo. Quando eu falo muitos séculos, eu não sei exatamente quantos séculos são. Sei que são muitos. Dessa maneira, pessoal, eu sei que muitos classifica-se como um pronome, que é um pronome indefinido, e como está acompanhando um substantivo, ele é um pronome indefinido de características adjetivas. Logo, pessoal, dessa maneira, já ficou muito fácil. Olha só pode ser a letra I, não é verdade? Vamos observar os outros vocábulos. Olha o que ele fala. Há muitos séculos, o homem começou a estudar os fenômenos químicos.
Ao misturarem extratos de plantas e substâncias retiradas de animais, os primeiros químicos também já estavam procurando poções que curassem doenças, ou, pelo menos, aliviassem as dores dos mortais. Gente, perceba para mim que esse dos mortais, esse dos é uma fusão. De mais os. E esse os, gente, é um artigo da língua portuguesa. Mostrando para você que o vocábulo mortais sozinho é um substantivo, conforme prevê a letra E. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Com os seus experimentos, eles davam início a uma ciência que amplia constantemente os horizontes. Gente, amplia. Amplia como? Com que frequência? Constantemente. Pessoal, então, constantemente, advérbio, não é verdade? E veja para mim na sequência, olha só, que amplia constantemente os horizontes do homem. Com o tempo, foram descobertos novos produtos, novas aplicações, novas substâncias. O homem foi aprendendo a sintetizar elementos presentes na natureza, a desenvolver novas moléculas, a modificar a composição de materiais. A química foi se tornando mais e mais importante, até ter uma presença tão grande no dia a dia. Gente, até ter uma presença, perceba, olha só, presença é um substantivo, até porque antes dele eu tenho um artigo. E perceba que ele está falando que é uma presença grande, ou seja, grande classifica-se como um adjetivo. E esse tão, professor, esse tão não intensifica o quão grande é, gente? Então, esse tão aqui é um advérbio da língua portuguesa. Mas tudo bateu conforme previa a letra E de escola. Tudo bem, meus amigos? Como você observou aqui comigo, as questões de morfologia não são as questões mais complexas do mundo, mas também cabe ressaltar que morfologia também não compõe a maior parte da prova. Eu, Elias, sempre detalho aos meus alunos que morfologia é tido por nós, estudantes de concursos públicos, como um pré-requisito. Sem o conhecimento morfológico, você não consegue compreender a sintaxe. Então, a necessidade de se conhecer e se dominar a morfologia é para que você consiga entender melhor a sintaxe, para que você consiga chegar ao seu objetivo fim, que é a compreensão dos fenômenos sintáticos da língua portuguesa. Tudo bem? Não há tantas questões em prova sobre morfologia, mas morfologia é um pré-requisito imprescindível para se alcançar a sintaxe. Nós ainda faremos mais um bloco sobre morfologia, meus amigos, em que eu vou falar para vocês sobre particularidades morfológicas. Falaremos de alguns vocábulos que são muito frequentes em prova, como anexo, bastante, e aqui nós iremos detalhar também as locuções da língua portuguesa, que também são consideradas classificações morfológicas. Tudo isso no nosso último bloco, o próximo sobre morfologia. Até daqui a pouco, meus amigos.